Fala aí galera, hoje vamos estudar mais um grande cientista da história. O cientista hoje é Blaise Pascal. Já ouviu falar nele? Então segue comigo, vamos junto! Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Blaise Pascal nasceu na França em 1623. Infelizmente, aos 3 anos de idade, ele perde a sua mãe. Seu pai muda de cidade e vai morar em Paris. Aos 8 anos de idade, ele era ensinado em casa pelo seu pai. Seu pai ensinava para ele latim, filosofia, artes, ciência, física e matemática. Blaise Pascal foi tão proeminente que ele desenvolveu vários estudos a partir dos 11 anos de idade. Saca só! Cara, como é que eu vou falar isso pro pessoal? Só para ter uma ideia, com apenas 11 anos, Blaise reconstruiu as provas da geometria euclidiana, a proposição 32. Aos 12, compôs sozinho um tratado sobre a comunicação dos sons e aos 16, um outro sobre as divisões cônicas. Que raio que é isso? Bom, se você como eu, não entendeu nada, apenas saiba que Pascal era o cara na sua idade. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Mas apesar disso tudo, de ser tão inteligente, ele continuava sendo sempre uma pessoa humilde e simpática. E seus estudos, aquilo que ele desenvolveu entre os 11 e 17 anos, despertou o interesse de grandes matemáticos e cientistas da época. Inclusive, um grande questionador de suas ideias foi o grande René Descartes. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente fala sobre ele, tá legal? Mas suas teses acabaram sendo comprovadas, eles viam que havia originalidade e coisas novas que Pascal trazia, lançando então as bases para muitos outros estudos da física e matemática que hoje conhecemos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Um dos seus mais importantes estudos que tem a ver até hoje em nossos dias é o cálculo das probabilidades combinadas, que é utilizada hoje por grandes empresas para realizar o cálculo de probabilidade de algo acontecer, como pagar seguros e outras coisas mais. Uma alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível. Aos 18 anos, ele criou a primeira máquina aritmética da história, a chamada Pascalina. Olha só, que interessante essa máquina, né? Estranha? Mas era a primeira máquina de calcular. Mas foi uma pena que ele não conseguiu patentear esse produto e mais tarde Leibniz acabou produzindo então o que foi conhecido como a primeira máquina de calcular da história. É mentira! Mas Blaise Pascal construiu antes uma. Um dia, sendo questionado por seus amigos em uma praça pública, e eles gostavam muito de apostar, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, eu aposto em você que matematicamente é mais vantajoso e viável acreditar em Deus do que não acreditar nele. Seus amigos ateus ficaram assim, como assim? Explica isso pra gente. E ele então formulou a teoria da aposta. Onde é que tá a tampinha? Perdeu. Ele diz o seguinte, se você, enquanto ateu, pode ter tudo que um cristão pode ter, bom salário, uma boa formação, família, bens, ele diz, olha, beleza, é a teoria da igualdade, vocês estão iguais. Mas ele diz o seguinte, vamos lá, vamos dizer que ambos morrem. E aí ele vai fazer, então, desenvolver a sua tese da aposta. Como se desenvolveria isso? Ele diz o seguinte, a primeira, se eu aposto em Deus e Deus existe, então o meu ganho é infinito. A segunda teoria, se eu aposto em Deus e Deus não existe, eu não perdi nada. Ambos continuamos na igualdade. A terceira teoria, se eu aposto contra Deus e Deus não existe, também não aconteceu nada, eu não perdi e nem ganhei, continuo no empate. Mas a quarta proposição é a que faz toda a diferença. Se eu aposto contra Deus e ele existe, aí eu perdi tudo. Para Pascal, o que há de mais racional no ser humano é seguir a lógica da fé, é seguir a ação e reconhecer esse Deus criador. Durante a semana nós vimos vários pensadores, vários grandes cientistas em diversos campos de atuação que enxergavam em todas as coisas a soberania e o amor de um Deus criador por você e por mim. Para Blaise Pascal, não faz sentido você escolher um caminho diferente. Ainda que fosse por meio da aposta, vale a pena apostar em quem? Em Deus. E por Deus, Ele fez tudo isso por nós porque nos ama. Olha o que diz João 3,16.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O único propósito de Deus é salvar você e a mim, salvar cada um dos seus filhos. E Deus quer dar para nós um futuro brilhante, uma vida plena de alegria, de paz, sem mais dores e tristezas. Mas qual é a sua aposta? Blaise Pascal já disse, se você apostar em Deus, você nunca vai perder. E eu espero que você, a cada dia, coloque todas as suas fichas nesse Deus que é só amor por você e por mim. Que Deus te abençoe.